Vou pôr cá, colocar Boa noite, vocês gente. aqui. Ah, Samanta aí chegou. Boa noite, gente. Vamos lá? Oi, Samanta, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, vovó. Boa noite. Essa vovó tá ocupada. Olha, Boa noite. eu precisava ser umas 10, viu, gente? Tadinha. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Pessoal, hoje, o capítulo que a gente vai estudar hoje, o tema que a gente vai estudar é mais um das bem-aventuranças. Esse daqui, na verdade, ele vem tratar justamente aquilo que nós falamos na harmonização, sobre as tempestades. E como nós vamos lidar com essa tempestade, com essas dificuldades que a gente vai viver no nosso dia a dia. Então, aqui a gente traz a figura de um homem segurando várias gaiolas, que na verdade é a nossa mente presa a cada tempestade. E o que nós... Giovana, Ô, Giovana, coloca É. a tela cheia. Ai, meu Deus, eu esqueci, me perdoa. eu ia falar isso. Eu fui conversando e nem prestei atenção. E aí, o que nós vamos fazendo nas nossas tempestades? Então, gente, eu peguei aqui de um autor desconhecido, mas que está na internet, que é muito interessante para a gente refletir. Tudo que te incomoda está te ensinando a ter paciência. Todos que te abandonaram estão te ensinando a andar com os próprios pés. Qualquer coisa que te deixa com raiva está te ensinando a compaixão. Tudo que tem o poder sobre você está te ensinando a ter o poder de volta. Então, para a gente pensar que só nessa primeira parte, que as coisas que nos incomodam, que nos tiram a nossa paciência, que muitas vezes a raiva, para a gente transformar isso na compaixão, para a gente olhar as dificuldades do outro, porque quando a gente passa a ter esse entendimento como espírita, a gente vai entendendo um pouco dos nossos sofrimentos e o sofrimento do outro. Esse sofrimento que a gente passa, a gente não pode deixar de entender de maneira nenhuma, e principalmente o espírita, que esse sofrimento ele vem como lápide para nós. Mas a gente entender por que a gente está passando por aquilo e como a gente pode reverter isso ao nosso favor e entender que isso tudo vai ser somado lá na frente ao nosso benefício, vai fazer com que a gente alcance muito mais a nossa evolução. Porque é o nosso dia a dia, vocês estão aprendendo, vocês estão aqui tendo aula, mas é o nosso dia a dia que vai colocar em prática esse ensinamento. Como que eu olho para o outro que está passando por uma dificuldade? O que eu posso fazer por aquela pessoa? Ao invés da gente criticar, ao invés de muitas vezes a gente se deixar levar pela nossa maldade e não estender a mão, se colocando na posição de que cada um tem o seu problema. Então, tudo que você odeia está te ensinando sobre o amor incondicional. O que faz você ter medo está te ensinando sobre a coragem. E tudo que você não pode... Deixa eu ter que tirar um pedacinho aqui. Tudo que você não pode controlar está te ensinando a deixar aí. Nós não temos o controle de tudo e de todos a todo momento. Então, a gente precisa ensinar a deixar a pessoa seguir. Nós não podemos nos tornar pessoas tóxicas só porque conhecemos um pouco mais das leis divinas. Que, na verdade, nós estamos aprendendo sempre o tempo todo. Bem-aventurados os aflitos, Jesus vem dizer. E aí, a gente vem estudar essa questão da melancolia. O que quer dizer isso? Então, vamos entender. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem dizer, ele vem perguntar, sabeis por quê
Às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos corações e vos leva a considerar a vida amarga? E os espíritos respondem: é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo do corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. O que quer dizer isso? Para a gente entender que o nosso espírito, ele anseia a felicidade da liberdade. O que é isso? É o retorno da pátria, da casa espiritual. Só que muitas vezes a gente pede esse retorno quando a gente está sofrendo, porque se a gente aqui está vivendo um amor imensurável por alguém, conquistando o trabalho, conquistando algo legal na nossa vida que a gente tanto esperava, a gente não pede isso para voltar. Mas muitas vezes as pessoas, de uma certa forma, sem estar passando por momentos difíceis, se entrega por uma tristeza. E de onde vem essa tristeza sem saber de onde vem? Muitas vezes é o retorno que às vezes a pessoa quer à vida espiritual. Então, é essa questão aqui que Kardec vem dizer. E vocês vão entendendo mais para frente todo esse processo de melancolia, até mesmo a depressão. Por que acontece a melancolia? Uma tristeza que se interpõe entre nós e os horizontes da nossa vida. Sentimos a vida amarga e perdemos o sabor da felicidade. Essa é a melancolia. Não chega a ser uma depressão, mas se a gente se entrega a esse momento de introspecção, de tristeza, como está escrito aqui, muitas vezes ele nos é útil para a gente avaliar as nossas atitudes, as nossas decisões, mas se você se entrega e você se excede a isso, você vai ficando cada vez mais frágil, você perde as suas forças para encarar as lutas da vida diária, porque você ser introspectivo, passar por um momento de deserto ali, onde você se questiona, onde você quer conversar com o seu mentor espiritual, conversar com Deus, sentir, ouvir as respostas que você precisa. Isso é uma questão. Mas quando você se entrega a esse momento de tristeza e você não põe um freio nessa tristeza, entender que você está ali para algo maior que te veio como proposta, o que pode acontecer? Essa tristeza, ela vai avançando pouco a pouco. Ok? Alguma pergunta até aqui? Não. Então, vamos lá. Lembrai-vos que durante o vosso tempo na Terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais. Quando você chega aqui na Terra, você não sabe o propósito que tem para você. Você não sabe quais são as provas e as suas lutas. Quer se dedicando à vossa família, muitas vezes você se dedica à sua família. Sabe aquele parente que toma conta de todo mundo? Sabe aquele parente que está sempre cuidando da vida de todo mundo, ajudando todo mundo ali na família? O fulano está doente, será que ele não está precisando de alguma coisa? Ele está sempre ali servindo, ele está sempre acompanhando, ele está sempre estendendo a mão. Então a gente não sabe se de repente aquele espírito ele veio com o propósito de amparar a família, porque isso é permitido. Né? Quando vocês forem estudar lá a questão da família, vocês vão entender que muitas vezes tem espíritos que eles vêm para confortar aquela situação, que vai amparar aquela situação, que vai se desenrolar e que muitas vezes é muito difícil. Então, para que a gente possa entender que nós não estamos só, nem encarnados, quanto mais no plano espiritual para cá. Nós não estamos sozinhos. Se esses espíritos mais adiantados, de repente, vêm para ajudar aquela família, imagine vocês, se vocês fizerem uma conexão para a espiritualidade no momento de dor, no momento de tristeza, se vocês não são acolhidos. Então, quer cumprindo
diversas obrigações que Deus vos confiou. Aí você vai falar assim para mim, mas eu sei o que eu vou fazer. Nesse momento, o que você está se propondo a fazer? Se você casou, cuidar da sua família. Se você tem um trabalho, ajudar as pessoas que trabalham com você. Se você tem uma empresa, você coloca a comida no prato de muita gente. O dinheiro não é um mal tão ruim, desde que ele seja direcionado de uma maneira que você bem direcionado e que você não se perca. Você pode ajudar muitas pessoas. Ele não é serviço para um benefício próprio. Ele não vem com essa questão só de benefício próprio. Você tem que ajudar aqueles que seus amigos, estender a mão para as pessoas que precisam. Então, para a gente pensar que dentro da nossa rotina do dia a dia, a gente não precisa se perder. Quando a gente fala, mas qual que é o meu propósito? Será? Mas a gente não tem que ser humilde. Tem pessoas que já pensam assim, nossa, será que eu vou ser o Chico Xavier? Será que eu vou abrir um Gembe na vida? Será que, gente, vive o hoje, se dedica para essas pessoas que estão no seu caminho, e se tiver que acontecer algo maior, com certeza tudo é direcionado. E aí, na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida? Que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Por que essas pessoas sentem tanto desgosto? E aí os espíritos respondem, né? Efeito da ociosidade, falta de fé e da saciedade. Se a gente procura ocupar o nosso tempo ajudando aqueles que necessitam, se a gente procura ter fé nos momentos difíceis e confiar em Deus, isso vem para a gente como um bálsamo, é uma ferramenta importante. Trabalhar a ociosidade, a falta de fé, confiar em Deus, né? E a gente não pode esquecer que às vezes as pessoas não se saciam com as coisas. Elas querem mais poder, mais dinheiro, mais, né? E hoje, com essa questão da internet, do mundo virtual, as pessoas ficam viciadas em likes, essas coisas todas, né? Será que alguém está curtindo meu vídeo? Postaram e que não sei o quê. Então, as pessoas vivem num mundo virtual. E para quem fica na internet muito tempo, isso acaba se excedendo. E aí, ele vem dizer, para aquele que usa suas faculdades com um fim útil, é de acordo com as suas aptidões naturais. O trabalho nada tem árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ou seja, se a gente fizer um bom uso do nosso tempo, se a gente trabalhar com coisas produtivas, lembra na aula da Samantha, da outra aula, quando ela estava falando da questão da música? Se a gente ouve música boa, livros bons, se a gente procura se interter em coisas que são úteis, o tempo escoa muito rápido. Pode falar, Vivi. E assim, qual a recomendação, dica que você pode nos passar? Por exemplo, você falou cuidado com a ociosidade, com os excessos. Quando a gente percebe um familiar nosso que está indo por esse caminho, né? Eu vou Dessa. explicar aqui. Eu vou explicar Tá, aqui. tá bom, Muitas obrigada. vezes, mas muitas vezes, Vivi, o que a gente pode entender é o seguinte: ele vai precisar de um tratamento medicamentoso porque ele já entrou num processo depressivo. Sim, Ele vai precisar da família, do apoio de todos. Ele vai uhum, precisar de um tratamento religioso, seja a instituição que for, sim, mas ele vai ter que ter muita fé e força de vontade. Porque para sim, entrar nessa situação, a gente entra e para sair requer o esforço, é requer verdade. vontade. Mas eu dou uma dica para a vida de todos aqui. Quando a gente percebe
que a gente anda muito nervoso, que a gente anda muito ansioso, que a gente perde a vontade de fazer as coisas que a gente gosta, é a hora que você tem que perceber. A gente não pode se deixar se afundar. Mas assim, você tem que se tocar, você tem que se autoconhecer. Isso é meu? Eu estava tão bem, eu estava trabalhando, eu estava produzindo, fazendo coisas boas, ajudando as pessoas lá no GEMB. Por que que eu estou assim? Não, isso não é meu. Eu vou procurar saber que brecha que nós abrimos naquele momento para entrar nesse processo de depressão. Giovana? Oi? Giovana? Pode falar. Deixa eu só puxar esse gancho aqui, que você falou que é muito importante. Uma coisa que a gente tem que ver, gente, é que assim, a depressão ela dá sinais, muitos sinais, né? E a gente às vezes não percebe, mas ninguém entra em depressão por conta de um problema somente, né? São várias coisas que vão acontecendo e a gente vai se perdendo no meio sem conseguir resolver nenhuma. E na maioria das vezes, eu até arriscaria falar que, no meu ponto de vista, são todas as vezes, a depressão ela é uma imensa falta de amor. E muitas vezes amor próprio mesmo, Com né? A depressão certeza. faz com que você não acredite que você é capaz de nada, né? Então, Então, momentos depressivos, todos nós vamos passar assim ao longo da nossa vida várias vezes. Porque são momentos, às vezes a gente perde um ente querido, às vezes perde o emprego, às vezes a gente destrói, assim, destrói não, usei a palavra errada, mas às vezes assim, você tem uma família e ela se desfaz. N fatores, você vai passar por momentos depressivos. Mas a depressão, ela entra num outro patamar, né? Foi algo que você não lidou, foi deixando acumular uma coisa em cima da outra, aí chega uma hora que você não consegue mais lidar com nada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tenta, assim, na maioria das vezes, é muito bom que a gente tente, pelo menos, resolver os nossos problemas emocionais, com né? certeza. Não deixar acumular, né, Giovana? Se a gente deixar acumular tudo, com certeza a gente sai do momento de depressão e entra para uma depressão. Exatamente. Porque, na verdade, isso que eu estava falando, Samantha, de você perceber quanto você fica. Hoje você fica nervosa, amanhã você briga com o vizinho, daqui a pouco você briga com o outro, aí daqui a pouco as coisas não começam a dar certo na sua vida. Então, cortar aqueles pensamentos ruins, eu vou brigar com ela, eu tenho certeza que ela queria dizer aquilo para mim. Muitas vezes a pessoa não está nem aí com você. A pessoa não está nem percebendo o que está fazendo, o que está acontecendo. E mesmo que tiver, o que você quer levar para você. Então, são pequenas coisas do dia a dia que muitas vezes vão levando um processo de obsessão. E nós abrimos brechas para que espíritos obsessores se afinizam com os nossos pensamentos, né? E te leva, vai te levando. Uma hora você briga com uma pessoa que outra hora você discute com a outra ali. Aí uma hora, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com os problemas dos outros. E aquele egoísmo, aquele orgulho, aquela falta de amor pelo outro. E quando você vê, você já está numa emaranhada ali, numa situação que você não consegue sair. E para sair tem que ter fé, tem que ter força, tem que colocar em prática tudo aquilo que você não colocou quando você entrou nela. Porque a obsessão é um processo sutil. E a depressão, ela vem acompanhada muitas vezes da obsessão, porque você passa a ter pensamentos tão ruins que você não consegue fazer nada. Eu trouxe aqui a história do livro Libertação, justamente por isso que você falou, Samantha, pela essa questão da pessoa não conseguir fazer nada. Mas vamos lá. E aí, ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência. Ai, gente, deixa eu só pegar aqui de volta. Ele pergunta, né, de onde nasce esse desgosto? E aí,
para aquele que usa suas faculdades com um fim útil, de acordo com as suas aptidões naturais, ou seja, você vai freando, não, eu não vou brigar, eu vou me segurar, eu não vou falar isso porque eu acho que eu vou magoar o fulano, eu não vou não entrar em coisas negativas, né? O trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. E aí ele dá sequência. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência, o trabalho, se colocar a serviço, ser útil, ouvir coisas boas, e resignação, quanto a obra como um fito da felicidade, mais sólida e mais durável que lhe espera. Então, depende das nossas atitudes para não entrar nesse processo, porque depois que entra, a pessoa precisa de ajuda terapêutica, ela precisa de ajuda espiritual e vai precisar, muitas vezes, de ajuda medicamentosa. E as causas, né? O que traz isso tudo, né? A saciedade, a pessoa quer se saciar ali, a satisfação imediata. Então, eu quero aquilo, eu tenho que comprar aquilo, a compulsão de compras, os vícios, né? Aquela questão do vício de fumar, cada vez mais você vai fumando, cada vez mais você pode ser a bebida, pode ser a droga, e ela nunca traz a paz. E muitas vezes, gente, eu trabalhei num laboratório de acupuntura quando eu fiz a minha última pós-graduação. E aí, quando eu estava lá, eu vi muitas pessoas falando que a maconha acalmava. Aí um dia nós recebemos uma menina tão atordoada lá no laboratório que a gente atendeu ela no ambulatório e ela falou: hoje eu fumei 8 cigarros de maconha. Então, e é assim, é cannabis, não é maconha. 8 cigarros de cannabis, né? Porque elas não falam que são maconheiras. Elas não falam. Imagina que elas vão perder a classe. Hoje eu fumei 8 cigarros de cannabis. Eu preciso de ajuda. Então, o que ela achava que ela tinha controle, o que ela achava que estava super tranquilo, eu fico muito calma quando eu uso, fugiu o controle. Eu sinto uma ansiedade louca, eu não sei o que eu faço. Eu preciso de ajuda. Vocês vê, mas vocês viram? Até que ela foi em tempo, porque essa Pelo moça... menos ela pediu ajuda, né, Giovana? Exatamente. E ela Quantos não pedem, né? ela não pede, eles não pedem. E É. aí, sabe o que eu achei interessante, Samanta? Que quando ela foi conversar com um dos mestres que tinham lá de acupuntura, ele escreveu livros na China, era um cara super, né, conceituado. O mestre Nelly ainda era vivo. E aí ele pegou e falou assim, ela falou para ele: eu, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Ele falou assim, mas eu sei, você precisa de ajuda, mas você vai ter que me ajudar. E ela ficou super boa, porque ela entrou num tratamento multidisciplinar muito profundo, com terapia, com acupuntura. O mestre, né, ele era uma pessoa super espiritualizada e ele ajudou muito ela e ela parou de usar droga, porque ela ainda foi a tempo e pediu ajuda. Então, às vezes a pessoa entra num processo de loucura profunda por conta desses vícios. E o tédio, né? Chega porque nos desconectamos com o sentido da alma. É aquela coisa, não faz nada, não produz, eu não quero fazer isso, eu não me interesso por isso, a pessoa nem começa. Quantas vezes nós não pegamos um livro e lemos a primeira parte do livro, fica interessante, a gente não quer mais desgrudar. Então, a gente precisa se permitir tentar, a gente precisa se permitir se renovar, se conhecer, aprender, né? Deixar o orgulho mesmo de lado para a gente poder alavancar as nossas potencialidades que tem dentro da gente. Uhum.
Isso E mesmo. aí, gente, eu quero colocar um gancho com aquilo que a Samantha falou. Vamos prestar atenção aqui. Dia 28 de julho de 1914, a gente teve a Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola, logo em seguida, veio a gripe espanhola. Aqui foi uma questão seguida da outra. 1918 acaba a guerra. 1918, gripe espanhola. E aí ela espalha muito rápido, que na verdade é o influenza que tem hoje aí, né? Que está todo mundo, graças a Deus, tomando a vacina, mas que na época matou milhões de pessoas. Então foram 50 milhões de mortes. Mas tínhamos 2 bilhões de habitantes. Hoje, aí em seguida, depois, logo em seguida, veio a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aqui a Primeira Guerra, gripe espanhola, Segunda Guerra Mundial. Morreram mais 40 milhões de civis e 20 milhões de soldados. Então, só para a gente aprender, só para a gente entender. Aí, depois, vejam bem, nós tivemos uma pandemia na história, depois de muitos anos, nós tivemos a pandemia. Não tivemos? 20 milhões de pessoas morreram para 8 bilhões de habitantes. Por que que ali, nas guerras, no vírus da influenza, morreram mais pessoas comparado a um número menor de habitantes? Eram 2 bilhões de habitantes, aqui a gente tem 8 bilhões de habitantes. Por que a gente acha que aqui, que morreram menos pessoas, mas foi um fato muito marcante. Eu não estou desmerecendo o fato. Por que que aqui a gente acha que entrou num período de transição planetária? Vocês sabem me dizer? Mas os Eu outros arrisco. não foram? Hã? Desculpa. Os outros também foram, certo? Por que que aqui, na pandemia, a gente achou que a gente entrou num período de transição planetária? E ali que morreram muito mais pessoas na Primeira, Segunda Guerra Mundial e mais a gripe espanhola, que matou um monte de gente. Cidades inteiras foram refeitas. Tudo foi refeito na época da É, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E por que que agora a gente acha que entrou no período de transição planetária e lá atrás não? é o que eu arrisco dizer, com base no que a gente aprendeu aqui, é que, na verdade, o fato da população mundial ter crescido muito nos últimos anos é porque está se dando a oportunidade de muitas pessoas terem a chance de se renovar e poder entrar nesse novo período planetário que vai se iniciar depois dessa transição. Então, morrer menos pessoas significa que, apesar dessa né, se fala também de uma limpeza, né, que foi feita, que mais pessoas vão ter oportunidade de passar por essa chance de se renovar e entrar e ter capacidade de viver nesse novo período do planeta. Então, alguém dá mais? Não, eu gosto do que o Rodrigo fala, mas eu acho que na outra vez também foi uma renovação. Mas eu acho que hoje a gente tem tudo isso que o Rodrigo falou, e além disso, hoje a gente tem muito mais esclarecimento para poder entender o que está acontecendo, né? Acho que antigamente passava-se apenas por uma fatalidade e pronto, acabou. Aconteceu, enfim. Eu acho que hoje as pessoas, né, os espíritos estão mais esclarecidos. Quem está aqui agora, né, nesse plano, como o Rodrigo falou, também já vem mais esclarecido. Eu acho que é uma conjunção. Então, vamos lá. O Johari falou, Giovana, É, não sei, mas acho que depois da pandemia muitas pessoas mudaram a sua forma de pensar e a qualidade de vida e etc, né? Então entraram numa onda de mais responsabilidade. o que aconteceu aqui, Samantha? O que que aconteceu? As pessoas
aqui na época da Segunda Guerra Mundial, da Terceira Guerra Mundial. Isso foi o Johari que falou, que eu te passei agora, tá? Foi para você Sim. ver que ele expôs o pensamento dele aqui. Entendi. Então, quando a gente teve a Primeira, a Segunda Guerra e a gente passou pelo vírus influenza, a gente tem que entender que ali naquele momento as pessoas tinham amor, as pessoas tinham fé, elas acreditavam em Deus e acreditavam com veemência. Quando foi há uns 15 anos atrás, Divaldo Franco, ele colocou muitas vezes em várias lives, e Samantha vai lembrar disso, que ele falava, gente, nós estamos vibrando numa frequência negativa, vamos melhorar os nossos pensamentos, vamos melhorar a forma de ver o mundo. As pessoas estão muito negativas, estão brigando, discutindo por conta de política, brigando por conta disso, brigando por conta daquilo. As pessoas defendem coisas que elas não sabem nem por que estão defendendo, acompanhando movimentos que nem sabem por que estão neles. Vocês se lembram disso? Quando veio a pandemia, o que aconteceu, gente? Nós vimos pessoas sabendo que a vida delas estava por um fio, e elas queriam ver os filhos, elas queriam ver o marido. E a gente estava num processo de loucura muito grande, a gente precisava desse resgate. E aí o que aconteceu? A gente precisava resgatar essas coisas. Foi muito importante para a gente. Foi difícil, casais se separaram, nós tivemos problemas de agressão, teve sim. Mas as pessoas passaram a se preocupar mais com as outras. As cenas na televisão, muitas famílias tinham como se higienizar, passar um álcool na mão e ficar em quarto separado quando tinha, e outras quando tinha o Covid, e as outras pessoas que moravam em um quarto só e tinham 10 pessoas numa casa, que não tinham nem água, que tinham que esperar o horário da água chegar. A gente viu isso no rádio. Mas como as pessoas se solidarizaram uma com as outras na questão da ajuda, todo mundo doando cesta básica, houve um reencontro com o nosso eu, com o nosso amor, uma confiança que passávamos um para o outro de que tudo ia dar certo, que isso era um processo, que isso ia acabar, que a gente precisava ter amor, que a gente precisava acreditar em Deus. Passou a pandemia. Para quem não se renovou, e se a maioria das pessoas não se renovaram dentro de si, a pandemia, ela valeu a pena? Vocês podem me responder? Não. Não. Valeu, Como que se as pessoas não aprenderam. Então a gente pode dizer, porque nós estamos passando, a pandemia não resolveu. Então resolveu em parte, gente. A gente não pode ser pessimista. Alguns, né, Giovana? Muitas pessoas despertaram para o amor, sim. Mas, quando a grande maioria não pensa, vem outras coisas. Daí vieram as guerras, né? Os desastres naturais, como que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente tem aquela guerra da Ucrânia que já está durando um tempão, e agora de Israel, toda aquela confusão, né? E a gente não sabe nem se aquilo vai terminar e como vai terminar. Aconteceram coisas horríveis ali que não vale nem a pena a gente falar. Mas por que tanto sofrimento? Porque esse sofrimento faz com que nós resgatamos o melhor em nós, o amor. A humanidade, ela não se permite mais voltar para trás. Nós não permitimos, ainda que algumas pessoas queiram, não dá mais para esse processo, não, ele não permite. Então, Deus muitas vezes utiliza do mal, que a gente chama de mal, para que possamos nos lapidar e voltar à essência. Giovana, a Viviane falou assim, colocou aqui, né? Dengue, coqueluche, doenças que estão voltando. Essas doenças
É que a gente A pode gente falar de também tem que antigas, né, pensar, Samanta? a gente também tem que pensar que tiveram pessoas aí que fizeram uma miscelância, Viviane, que misturaram tudo. Eu não vou tomar Exatamente. vacina, Exatamente. Sabe por né? quê? Misturaram política, ciência, Entra religião, fizeram um muito, rolo. entra muito No com a balaio. teimosia que o ser humano carrega, né? Exato. Entra muito com. Eu resumiria tudo em falta de Deus mesmo, né? Mas, assim, entra muito Sim. com a teimosia, né? Que as pessoas entram O que, falando espiritualmente, tudo que Ai, gente, quando você é bitolado com aquilo, tudo que é ao extremo, tudo que é Fanático. Radicalismo, é né? ruim, é Radicalismo, né, ruim. Samanta? Exatamente. Tudo. Uhum. O Evangelho sempre fala que a guerra é necessária, porque nós vivemos uma guerra constante conosco, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo. Se nós não travarmos uma guerra contra nós mesmos, a gente não vai vencer, né? Então, a guerra é necessária. Agora, depende de quais são as armas que você usa nas suas batalhas, né? E falando, como a Giovana colocou muito bem, falando do que acontece com cada um de nós em termos de sociedade, houve uma misturança aí muito grande, onde se envolveram muito o egoísmo, o orgulho do homem, né? Todo mundo sabe que vacina é bom, gente, salvou muitas vidas. Hoje as pessoas já colocam em dúvida a veracidade, né, de coisas que já foram comprovadas. Então, entrou muito a parte humana e deixaram de lado a parte espiritual, E se a gente né? for parar para pensar, se a gente não for muito longe, né, Samanta? É, No GEMB mesmo, tiveram pessoas que não continuaram o curso, que estavam no último ano. Imagina, é, você estudou 6 anos e não querer terminar o curso por causa de uma vacina. exatamente, Gente, né? O Fábio levantou a mão, Giovana. vamos lá? Pode falar, Fábio. Me permitam discordar. Estava pensando se eu falo ou não falo. Para mim é muito polêmico isso, né? Manda bomba. Eu vou começar de trás para frente, mas não vou me alongar porque é opinião. Mas eu discordo em relação à vacina do Covid. Eu tenho familiares médicos e é uma briga, inclusive, entre os médicos. E depois mando no grupo alguns estudos que saíram agora sobre isso, se vocês quiserem, né? Eu não tomei, É, eu você tomei. se arriscou, mas E quem deu, dei a minha cara para bater. não me arrisquei, E eu sinceramente, mas posso vamos te entrar aqui dizer, porque. Fábio, eu E posso te aí, dizer, mas só para concluir, que nem a Samantha falou que misturaram as coisas e que ninguém quer tomar vacina. Ao contrário, que eu falo assim, minha mãe é da saúde, minha irmã é da saúde, eu tenho tia médica, neurocirurgiã, primos, e teve lado de pessoas que quiseram tomar e defenderam, e lados que não quiseram tomar e defenderam, e todos com propriedade. Ninguém questiona a vacina da coqueluche, ninguém questiona a vacina do sarampo, ninguém questiona a tríplice, a tetra, que são vacinas estudadas. E para mim, e aí eu vou entrar até em relação à guerra, que é algo que eu tô, para não me alongar em relação à vacina, porque acaba envolvendo política, infelizmente, para mim tem muito do ser humano. Eu não consigo acreditar que Deus tem a ver em relação a isso, porque a partir do momento que ele nos dá o livre-arbítrio, eu não acredito que Deus vai colocar ou vai influir o Hitler, vamos voltar ali, que eu acho que tem mais a ver com o assunto, a fazer uma barbaridade que fez. Eu não consigo acreditar. Pode ser que daqui 1, 2, 3, não, 4 anos o estudando, mal, eu vá. tem uma passagem da Bíblia, Fábio, que vem dizer, a Samanta me ajuda, porque eu não me lembro dela inteira. É, ai daquele que o escândalo, Que assim, ele está o escândalo é envolvido com o escândalo, necessário, você cortar porém o seu há braço, o daquele que seu pé. pratique o escândalo, entendeu? Como é que Exato, é, então. Samanta? O escândalo é necessário, mas ai daquele que Que pratique o pratique o escândalo. escândalo. Isso. E Mas que a aí gente como venha que a gente cortar. interpreta isso, então? Aí, Então, Fábio, é o seguinte, chega a isso em relação à eu acho muito guerra. legal, Fábio, esse negócio, porque eu gosto desse tipo de discussão. Porque pessoas, assim, pessoas sensatas, elas discutem uma situação, elas não brigam por conta de uma situação. Então, Exatamente. eu respeito muito quem não quis tomar a vacina,
porque teve pessoas que não quiseram e fazem parte do meu convívio, e tudo bem, tá? E existem pessoas que tomaram a vacina porque acreditam na vacina. Assim, a primeira vacina da coqueluche, ela não tinha 100% de eficácia. A primeira vacina do sarampo, ela não tinha 100% de eficácia. Uma vacina, para ela ter a eficácia que muitas hoje têm e fazem parte de uma carteira de vacinação, elas tiveram início, entendeu? Então, quando chegou o Covid, ninguém sabia o que era o Covid. A medicina, os cientistas, eles não sabiam como fazer algo para combater o Covid, então tudo era um início. Da onde veio o Tudo Covid? bem das pessoas acharem, olha, eu não vou colocar minha vida em teste. Houve pessoas que tomaram a vacina e chegaram a óbito, houve pessoas que não tomaram a vacina e chegaram a óbito. Aí a gente já vai entrar em outra situação que a Giovana colocou. Todo escândalo é necessário. O Covid foi necessário. Mas da Só onde veio o morreu de Covid? Covid quem precisava desencarnar naquele momento por conta dessa doença. E Deus não tira Perfeito. ninguém do plano carnal Mas a antes gente da também hora. tem a responsabilidade de se cuidar. O que a gente não Exatamente. pode Mas esquecer, Fábio, você pode ver, Giovana, que existe, ou foram muitas pessoas que ficaram entubadas e voltaram. E com existem aquelas certeza, pessoas que nem ficaram entubadas e desencarnaram. desencarnaram O muito negócio de bem. você cuidar do seu corpo, da sua vida, é uma coisa que a gente não tem que levar só por conta de uma doença, mas para tudo. Exatamente. Sim, é que E eu, que eu cai tenho na que. sua aula também, como principalmente cuidar do que habita a nossa mente, Tá, eu não vou é? para o outro lado aqui, então talvez eu soube me explicar. Para mim, tem muito mais a ver com a maldade do ser humano do que com outra coisa. E aí, foi um questionamento meu há umas aulas atrás, tudo que eu tenho que passar, vou falar de mim, então, tudo que eu tenho que passar, o que eu passarei, é responsabilidade minha ou meu entorno pode me levar àquilo? Por exemplo, então eu estou num atentado à bomba ali, o cara se explodiu e pegou todo mundo. Todos aqueles têm que morrer, tinham que morrer, ou eu morri, aquele cara morreu, porque alguém tomou uma decisão, porque para mim é incongruente, é muito difícil isso para mim entender. A partir do momento que eu falo que eu tenho livre-arbítrio, eu estou aqui, eu, Fábio, tá? Estamos aqui. Eu posso agora tomar uma decisão para o bem ou para o mal. Eu Sim, tomei se para o você bem, tem a eu vou afetar muitas consciência. pessoas. Oi? Mas você tem uma coisa que a gente estudou em outras aulas, que é a consciência. Ou seja, onde estão gravadas as leis divinas? E por Isso. que que a gente se perturba tanto? Porque você já tinha conhecimento moral para não fazer mais aquilo. Sim, E mas a você pergunta não é essa. A Giovana, pergunta é, a partir do momento Giovana, que eu tomo uma eu decisão, entendi, aquelas eu pessoas que entendi. sofrem aquilo. Ó, ô você Fábio, responde. eu Você não veio aqui entendi. para fazer o mal. Deixa eu Você só, não deixa eu veio, não só, é ação e reação. Não é ação e reação. deixa eu Nós só pegar esse saímos ganchinho aqui, daquela. Giovana. Espera só um pouquinho, Samanta. A gente saiu daquela parte de Moisés, de olho por olho, dente por dente, para o amor. Lembra que a gente estudou? E se você toma uma decisão dessa de repente, sair atirando em todo mundo numa sala lá no Gênero que você está assistindo a aula, vamos supor, o Costa está dando lá a palestra e você atira em todo mundo, você acha que você não vai responder por isso? Ó, eu entendi o que que o Fábio quis dizer. Vamos ver se eu entendi, na verdade. Fábio, a minha avó falava assim pra gente que bala perdida tem endereço certo. Por que que lá no livro dos Espíritos, no comecinho do livro, tem lá uma pergunta se a gente vai entender tudo? Não, nós não vamos entender porque ainda não temos a pureza desse entendimento. Para nós, pode ser tudo bagunçado, uma criança morrer porque ela levou foi uma bala perdida lá, principalmente no Rio de Janeiro, que acontece muito. Acontece em todos os lugares, mas no Rio tem um destaque maior por conta das facções. Todo mundo fica indignado com aquilo, era só uma criança. A pessoa precisava, aquele espírito, ele precisava passar por aquilo. A única coisa que foge do seu plano reencarnatório é quando você tira a sua própria vida Pois e não. quando você, por conta do que você acabou de falar, por conta do seu livre-arbítrio, você começa a mudar o rumo do que você escolheu. Ou seja, você começa a ser alcoólatra ou usuário de drogas, que aí você está acelerando o seu processo de desencarnar.
Caso contrário, se você pegar um avião, o avião cair, você precisava estar nesse avião. Se você caiu no mar e morreu afogado, você precisava. Por quê? Porque você tem um plano reencarnatório, como a Giovana falou. O que você tem que pagar, de um jeito ou do outro, você vai pagar. Então, todas as tragédias que deixam a gente incomodada, porque somos seres humanos, todas essas tragédias que deixam a gente inconformada, é porque, de alguma forma, o nosso espírito vai depurar com essa situação. Então, não há endereço errado. Porque senão, Fábio, o que que acontece? Quando a gente pensa que está errado, a gente pensa que Deus não está no controle das coisas, que Deus Deus não é permite que uma justo. criança morra da forma como morre, Nós né? não Então, falamos que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. exatamente. Ué, se você acha que Deus permite isso, então você está indo de encontro a todas essas coisas. Mas eu vou te falar uma coisa, Fábio. A gente tem que entender que é um processo, que aos poucos a gente vai absorvendo esses entendimentos. Isso não vai vir de uma vez assim para você. Mas você vai ver situações, livros, histórias do Chico, coisas que você vai conseguir absorver isso com tanta naturalidade que você vai falar: nossa, caiu a minha ficha. Tá, Ô, mas o gente, que eu preciso muda, dar vamos uma lá. acelerada aqui, porque senão vocês vão ficar aqui até 11 horas. Eu Mas termino a minha aula. tá. É que é difícil, porque para mim entra no mesmo, é questão de semântica, entra no mesmo assunto. Por exemplo, Deus permitindo ou não permitindo, aquela criança morreu. O que que muda? Vou voltar ali isso que a Samantha falou, perfeito. Para mim é algo que eu penso. Se ele dá o livre-arbítrio, para mim é muito difícil entender, que 6 milhões, 8 milhões, 10 milhões de judeus morreram, porque Deus permitiu que tinha que passar aquilo. Para mim, tá, como eu vejo até hoje, e pode ser que eu mude e tá tudo bem se eu tiver que mudar. Para mim, a inconsequência de um irresponsável que tem o livre-arbítrio para ser irresponsável afeta aquilo que outros afeta a vida de milhões de O pessoas. livre-arbítrio tem limite, Fábio. O Então, livre-arbítrio tem limite. Só os espíritos superiores não têm limite de livre-arbítrio. Mas para nós, Ô, tem. Fábio, eu tinha a mesma indignação que você. Eu estou falando sério, Mas calma, que eu isso não vai, né? aceitava. Mas a gente acaba entendendo que para a espiritualidade, tudo dela é muito perfeito, é muito casado. As coisas, ó, se eu tiver que morrer de tiro, eu só vou estar com alguém que quebre isso e passe pela situação de não ter autocontrole. Eu vou atrás da bala. Porque a minha consciência ela busca a reparação do meu erro. Com Então, certeza. eu vou Sabe atrás aquela da bala, porque história? eu sou uma criança, mas o meu espírito não é uma criança. Lembra Entendeu? daquela história que a gente contou daquele menininho que foi atropelado? Vocês assistiram a aula ali no Guarujá, e ele pediu para poder passar por aquilo. Então, a gente tem que entender que não é tudo assim, o acaso. Gente, vamos dar uma aceleradinha, sabe? Porque senão a gente não termina a aula e tem tanta coisa legal. Vamos lá. Eu sei que é polêmico, mas vamos dar uma seguradinha aí, que aos poucos vocês vão entendendo tudo. Provas voluntárias. Perguntar se é lícito o homem abrandar as suas provas. E aí, lembrar que as provas, elas vêm em nossas vidas, porque ela é inerente a nós, ou seja, elas nos pertencem, Fábio. Porque é inerente a nós, elas nos pertencem e seguem nossa jornada para sedimentar valores. Muitas vezes a gente precisa passar por aquilo para a gente se lapidar, perder aquele orgulho, aquela carranca, aquele egoísmo que a gente tinha. E Deus utiliza desse mal, muitas vezes, para o bem. E vocês vão entender lá na frente. Vamos lá. E se precisamos tanto para evoluir, como retirá-las do nosso caminho? Como que você pode retirar a dor do seu caminho se você precisa ver tudo aquilo dentro de uma guerra? Se você precisa ver tudo aquilo dentro de um sofrimento, né? A gente não pode jamais esquecer que tem um tempo para a gente também, cada um tem um tempo de amadurecimento, né? Mas essas provas, elas vêm para acelerar o nosso processo e a gente precisa aceitá-las quando elas vêm,
para que a gente não se torne pessoas que reclamam muito, que maldizem a vida, porque você se torna aquilo, você torna aquela prova um martírio. O que que você aproveitou? Se você só reclama daquela situação. Então, se a gente pode transformar, transformemos. Não podemos transformar, então nós mudamos para que aquilo passe a vir de uma maneira diferente. Então, vamos lá. Dúvida vocês não têm nenhuma. Eu coloquei aqui os pontinhos, mas ninguém tem dúvida. Falta de hoje é o abuso. A falta de hoje, André Luiz vem dizer, que a falta de hoje é o abuso de ontem. Que o pensar na pobreza e na riqueza. Ou seja, para a gente refletir que esse excesso que você muitas vezes cometeu em outras vidas te levou a uma vida de escassez. Os abusos relacionados à saúde, que muitas vezes a gente tem, com cigarro, bebida, dormir tarde, achando que a vida ela pode ser assim, de uma maneira tão superficial o tempo inteiro, e que nada vai nos ser cobrado. Ou seja, te entregam uma Mercedes e você entrega uma carroça velha quando você vai para o outro lado, uma carcaça. E no capítulo 24, Loucura e Obsessão, aqui vem tratar um pouco, né, dessa questão aí dos pensamentos imantados, né, que a gente vai se imantando até levar à loucura. Então, o médium Joaquim Fernandes, ele... Não, essa história aqui é outra, gente, mas vamos lá. O médium Joaquim Fernandes e a sua esposa, eles também, os dois, ambos eram espíritas. E o casal, ele pede a cura para sua filha, que fica muito doente. Eles têm uma filha pequena e a menina fica muito doente quando criança. E eles pedem muito aquela cura. Pedem, que queriam que ela se curasse. E Dr. Bezerra de Menezes intervém e fala, olha, não façam isso. Você sabe o que você está pedindo. E ele pede a intercessão da Virgem Maria. E é concebido a cura para a menina. Mais tarde, a criança, ela fica uma moça, ela arruma ela tem um relacionamento, só que o rapaz era casado, e ela não consegue, naquela época, né, não tinha essas coisas que tem hoje, da separação, do divórcio, era tudo muito mais complicado, ela não consegue lidar com essa situação, e ela se suicida. Então, para a gente entender que quando eles pedem a cura, eles não estavam sabendo o que eles estavam pedindo. E os pais falaram, não, nós vamos cobrir-os de cuidado, ela vai na evangelização, a gente vai dar boas escolas, boa educação, bons conselhos. Mas aquele espírito ele ainda era fraco para algumas coisas. Mas quando a gente pede e a gente quer. E a gente esquece que tem os desígnios de Deus para determinada situação. Quando foi mais tarde que ela se depara nessa situação, né? Ela não consegue lidar com a recusa de viver sem aquela pessoa que ela amava tanto, né? Porque já tinha uma outra família, já tinha uma outra esposa, e aí ela se suicida. E ela toma um veneno. Depois ela deixa uma carta falando que ela se suicidou, os motivos pelos quais ela se suicidou, pedindo perdão para os pais, que ela sabia que eles tinham cobrido ela de carinho, de afeto, de amor, de coisas necessárias para a vida dela, mas que ela não conseguiu suportar. Então, para a gente entender que muitas vezes o processo depressivo, ele leva a pessoa à loucura, porque o nosso espírito ainda existem falhas que a gente não consegue superar. Ela não conseguiu superar, ela não conseguia lidar com a recusa. O espírito dela ainda era fraco nesse ponto. Ele precisava se fortalecer. Por isso, essa perda na infância seria necessária que ela se retirasse no momento da infância. Mas aí os pais pediram tanto e ela acabou ficando
houve a intercessão, eles tinham méritos, foi feito isso. E aí a gente pensa, quando ele viu a filha dele morta, o quanto ele não se cobrou por isso. Pode falar, Débora. Mas isso não seria uma coisa mais do que normal? Porque se a gente não tem o conhecimento do que vem pela frente, se você vê um filho seu ali, eu acho que assim, a única coisa que me tira efetivamente do sério são os meus Seus filhos. filhos. Mas aí, se você pensar assim, Débora, se você pensar da seguinte maneira, né? Eu trouxe essa história para que a gente entenda que muitas vezes a gente faz o nosso Pai Nosso. Seja feita a sua vontade. Você quer que a vontade de Deus seja feita? E é claro que é natural, nós pais pedimos. Mas ele tinha o conhecimento espiritual de tudo. Então, ele roga aquela intercessão com veemência, com tanta dor, que Maria diz, a corrente de Maria, espiritual de Maria, não, vamos atender o pedido desse irmão, vamos deixar ela viver. Vamos ver se ela consegue se fortalecer nessa caminhada. Foi dada essa oportunidade para ela. Mas olha o que aconteceu. A gente precisa entender aquilo que a gente pede, porque muitas vezes aquilo que a gente quer nem sempre é o que a gente é o que vai te É o que a gente merece? você se perde. De repente, aquilo que você pediu, o outro se perde. Porque você responde por você, o pai respondeu por ele. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas e as fraquezas que ela ainda tinha e não conseguia suprir? Entendeu, Débora? Eu entendi, mas eu não sei se eu aceito. Mas vai entrando Porque dentro da cabeça da gente. Todas as vezes que vocês tiverem uma aula muito complicada, pede o entendimento, porque isso também aconteceu comigo, aconteceu com a Samantha. Muitas coisas a gente levou um tempinho para a gente entender, mas é só para a gente compreender que muitas vezes aquilo que a gente pede não é aquilo que não é o está nos razoável. desígnios de Deus. Ele sabe o que a gente precisa. E se a gente confia nele, se a gente tem fé e sabe que existe a imortalidade da alma e que era necessária a retirada daquele espírito, porque ele tudo sabe, se a gente confia com bastante fé, as coisas tomam uma direção diferente. Então, eu só trouxe a história para vocês entenderem o que é a fé, né? O que muitas vezes a gente passa do limite da fé e a gente pede aquilo com tanta veemência, a gente quer, nós somos imediatistas, nós queremos algo. E é justo, eu também pediria, é meu filho, mas quando você começa a entender o espiritismo, uma porção de coisas, você fala, o que eu estou pedindo? Calma, aos poucos a ficha vai caindo. Então, vamos lá, gente, ó, provas voluntárias. Então, podemos ter empatia, mas nunca diminuir a capacidade das pessoas achando que elas jamais conseguirão passar por um momento que muitas vezes irá libertá-las de evoluir. Muitas vezes, a pessoa está passando por um problema tão difícil e você fala, ah, meu Deus, tira isso do caminho dela. Não, a gente pode pedir para que Deus dê força, conforto, sabedoria, mas tirar aquela prova do caminho, a gente não vai se fortalecer. Qual é a missão do espírito protetor? Então, para a gente entender que a gente tem uma proteção, é de um pai para com os seus filhos, de conduzir o seu protegido pelo caminho, ajudá-los com bons conselhos, consolá-lo nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Entender, gente, que nós temos um mentor espiritual, que a gente tem essa religião que a gente fala, não é a religião espírita, a religião católica, evangélica, nós temos esse religue com Deus, essa conexão com Deus é esse religar com Deus, não a religião no sentido do cristianismo aqui, o espiritismo, vocês entenderam? É para a gente entender que essa conexão que a gente tem com Deus, muitas vezes,
uma oração, ela conforta tanto aquela pessoa que está sofrendo, e ela nos conforta tanto também, ela modifica o ambiente. E a gente pode fazer essa conexão no momento mais difícil que a gente precisa. Aí, pensar que a gente também tem o silício. O que é esse silício? É a tortura, é o martirizar, são coisas que a gente faz voluntariamente para o nosso corpo. E aí é contra as leis divinas. Por quê? Porque você enfraquece sem necessidade nenhuma. E isso é o verdadeiro suicídio. Então, torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contraver a lei de Deus, que vos dá meios de sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, ou seja, do seu corpo, não abusar das coisas, de tudo que se refere bebida, cigarro, coisas do mundo, né? As paixões, tal é a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Ou seja, quando a gente abusa do nosso corpo, achar que você vai machucar o nosso corpo, que isso vai te trazer mais próximo de Deus. Então, são os equívocos que muitas vezes a gente traz, as barganhas religiosas que a gente faz. Se você me der isso, eu vou ganhar isso. Gente, isso não existe. Então, pensar que o Espiritismo é uma fé raciocinada. E aí, vamos lá. Agora a gente vai entrar num assunto, gente, vou pedir para vocês ouvirem, vamos deixar as perguntinhas para o final, sabe por quê? Porque esse assunto é um pouquinho mais polêmica, mas se sobrar um tempinho, a gente abre no final e vocês podem perguntar. Então, a gente vai falar da eutanásia. O que é a eutanásia? A eutanásia é quando você corta ali aquela conexão com a vida direta, ou seja, a pessoa ela já está para morrer e você vai lá e você corta essa conexão. Então, pensar que nós não somos donos da nossa vida, nós não temos o direito nem da nossa e nem da de ninguém. E assim como o suicídio, nós não temos o direito de direcionar a vida do outro. Se o suicídio para a gente já não é bem-vindo, imagine então você eliminar a vida do outro. Então, tem uma diferença da ortotanásia, porque a ortotanásia é quando você faz cuidados paliativos. Você vai tratar o paciente com oxigenação, ele vai receber os tratamentos dignos no dia a dia, mas vai ficar ali, naquele momento, vai receber todo aquele amor, aquele afeto da família, vai receber medicação para dor. Diferente da eutanásia, que você já rompe a vida. Então, esse tratamento é mais digno. E pensar que tem uma diferença da ortotanásia e da eutanásia, é que você não fica ali com aquele monte de aparelho ligado, né? Você vai esperando até o finzinho, até a pessoa partir. Então, é isso a ortotanásia. E o Chico ele vem falar sobre isso. Sou pela valorização da vida, pela esperança. Portanto, sou contra a eutanásia. A chamada morte piedosa pode interromper para o espírito valioso processo de resgate. Deus não desampara os agonizantes. Então, para que a gente possa entender que naquele momento que a pessoa está ali agonizando, se você não quer que entuba porque seu paciente está com uma doença muito grave, seu familiar ali ele já está sofrendo muito, eu vou entubar, vai adiantar? Ok, mas interromper a vida, cortar ali, dar um remédio para abreviar. E o Chico, ele tem uma história muito interessante, né? Porque, na verdade, ele tinha uma cachorra ali que estava muito doente. E aí ele tinha uma amiga, uma vizinha, amiga que trabalhava ali no centro junto com ele, e ele e ela viu aquela situação de doença da cachorra.
E ele fala assim, e ela fala assim, eu vou ajudar o Chico. Bom, o Chico estava cuidando da cachorra ali com maior carinho, com maior atenção. E um dia ele chegou e ela falou, Chico, eu resolvi o problema. Ele falou, como assim? Eu acho que ela estava sofrendo muito, então eu dei um remedinho para ela e ela morreu. Aí o Chico falou, você matou a cachorra? E o Chico ficou muito magoado, ficou muito ressentido com aquela situação. Veja, o Chico, ele era um espírito mais evoluído. Veja a gama de espíritos que ele trabalhava. Não que ele seja santo, não, ele tinha as questões dele lá, né? Vamos colocar assim. Mas veja, aquela mágoa e aquele ressentimento que ele teve a partir do momento que aquele animal foi morto, estava impedindo a aproximação dos espíritos de luz em darem comunicação. E aí Emmanuel chega para ela, olha, veja o que ela mais gosta. E aí ele fala, olha, ela queria uma máquina de costura, compra e dá. Ele falou, o quê? Mas espera aí, tudo bem, eu perdoo, mas eu tenho que dar alguma coisa. Ele estava sem conversar com a pessoa que fez isso, ela estava sem conversar com ele. E naquele momento que ele deu aquele presente para aquela pessoa, parcelou em 10 vezes, tadinha. Aquela energia, ela se renova de uma maneira tão forte, né? A gente não tem noção do que é o perdão. E aí ele consegue dar continuidade nos trabalhos dele, porque os espíritos já não conseguiam mais acessá-lo. Então, gente, é para a gente pensar aí, né? O que tem a sua vida prolongada pela ciência, nos quadros de dor de dor em que observamos, estão sob a proteção dos devotados companheiros da vida maior. Às vezes, naquele minuto, a mais agonia, o espírito alcança a vitória que perseguiu durante toda a sua existência. Então, para a gente pensar que a gente acha que está fazendo um favor para o outro, tirando o sofrimento dele. E Emmanuel vem dizer sobre isso. A eutanásia, ainda mesmo quando praticada em nome do amor, será sempre deplorável intromissão da ciência humana nos processos instituídos pela sabedoria divina. E Emmanuel tem propriedade para poder falar, que a gente vem falar, nossa, mas isso é um crime. Mas Emmanuel tem propriedade para poder falar que será sempre uma atitude deplorável em favor da recuperação ou do aprimoramento da alma. Então, para a gente pensar que aquele espírito precisa passar por aquele momento, que vai ajudar ele nos processos dele que ele estava se depurando. E a gente vai lá e interrompe. E na questão 944 do Livro dos Espíritos, eles vêm falar, se temos o direito de dispor da nossa vida. E os espíritos dizem que não, que só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Quando nós falamos de suicídio voluntário, quando nós falamos de suicídio, a gente não pode esquecer que aqui ninguém está julgando ninguém. Nós estamos tratando o assunto suicídio como uma transgressão da lei. O indireto, a gente tem de forma direta, que é o premeditado, e o indireto, que são os abusos, né, de ordem de bebida, de comida, de álcool, de drogas, discussões. Às vezes você entra numa discussão de rua ali, você não sabe nem se aquelas pessoas estão armadas. Então, você, num processo de mágoa, adquire um câncer, porque você não consegue perdoar. Então, a gente pensar que muitas vezes a gente está se destruindo de uma maneira indireta e a gente não sabe. Quando vocês lerem o Nosso Lar, vocês vão entender melhor isso. E entender que são as causas que o Livro dos Espíritos traz para a gente, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma suprema rebeldia à vontade de Deus. Você não querer fazer valer aquela vida que Deus te deu. Por isso que ele encara como uma rebeldia.
que a pessoa segue numa linha materialista. Ou seja, o que ele quis dizer aqui no sentido materialista? Que você acha que você morre e os problemas se acabam. Só que doce ilusão. Fuga do sofrimento. Você quer se ver livre daquele problema. E você acha que morrendo acabou. Os desgostos, a perda de entes queridos, muitas vezes a pessoa não suporta a partida do outro. O revés financeiro, a vergonha das dívidas, insatisfação com algo que deixamos lá atrás. Porque se a gente passa por essas dificuldades e a gente tem a fé do nosso lado e a gente tem o amor, né? A presença de Deus na nossa vida, a gente sabe que esse sofrimento é passageiro, mas muitas vezes a gente se entrega como algo que nunca vai passar e que a melhor solução é não existir mais. E a fragilidade emocional, né? A questão da depressão, a ansiedade, que muitas vezes nos deixa numa situação muito próxima de fazer algo tão violento contra a nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas que eram do meu convívio que se suicidaram, e a energia é muito ruim. O que fica para a gente durante um tempo é muito triste. E aí, na hipótese de haver arremassado um projeto sobre si, Emmanuel vem dizer, ingerido aquele ou ingerido esse ou aquele veneno, recusado a vida pelo enforcamento, ou procurando extinguir as suas próprias forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente arrastará consigo as consequências desses atos. Há-se lhe configurarem no próprio ser, na forma dos chamados complexos de culpas. Então, muitas pessoas que vêm com questões emocionais, muitas pessoas associadas a problemas neurológicos que vêm, a gente não consegue entender a causa. E Emmanuel vem trazer que essa fragilidade que ele vem nessa vida aqui como encarnado é para que ele possa se superar e se tornar forte por uma vida que em um outro âmbito, em uma outra situação, ele mesmo colocou um fim. E as pessoas que estão em volta daquele espírito, que muitas vezes vem com patologias diferentes, o que elas devem entender? O que elas devem perceber? O que elas têm que sentir? Que nós devemos ajudar essas pessoas a passar por essas provas com carinho, amor, atenção, conselhos e encaminhar para um caminho do bem, para uma religião, seja ela qual for, né? Não deixar que essa pessoa se perca novamente no caminho, segurar a mão desse espírito que veio com essas dificuldades, com essas fragilidades, para que ele possa se fortalecer e em uma vida ele vir forte, passar por novas experiências que vão deixar ele mais atento a tudo isso. Quais são as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? O que ele sente quando ele desencarna? A primeira é a decepção que os guarda. A primeira decepção que os guarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Suicidas que continuam experimentando os padecimentos físicos à última hora terrestre. Então, para que a gente possa entender que quando eles chegam do lado de lá, eles se decepcionam, porque eles vão viver uma situação, enquanto não extinguir aquele fluido vital, né, eles vão vivendo uma situação de repetição daquele ato que ele cometeu. Se ele usou uma arma para se atirar, para dar um tiro na cabeça, ele vai sentir, ele vai perceber aquele ato várias vezes, né? Aquilo vai causar dor para ele, mas é importante para que quando ele volte, ele deixa gravado lá no perispírito dele. Lembra que tudo que a gente faz fica gravado no nosso perispírito?
Então fica gravado para que ele não repita aquele ato novamente. E aí, a oração diária, exercitar a calma no dia a dia, exercitar a resignação com o outro, o autoconhecimento, se conhecer é muito importante, porque o que eu estou sentindo é meu. Se não é, o pensamento não é bom, então eu vou cortar. Não importa se é espiritual, não é um bom pensamento, então vamos cortar. Observar as nossas atitudes para saber se a gente pode melhorar, cuidar do orgulho, fazer a caridade, para que a gente possa se libertar das nossas mazelas. E isso daqui nos leva a crer que a caridade é bom para nós. Muitas vezes a gente acha que a gente só está fazendo para o outro, e muitas vezes a gente está fazendo para nós, para que a gente possa fortalecer o nosso espírito diante das dificuldades que a gente vai passar, que a gente nem sabe. E observar as nossas atitudes, o egoísmo, que é a maior chaga que existe. É a pessoa ser egoísta, querer tudo para si próprio. E quando ela tem algo que pode, muitas vezes, favorecer a uma comunidade, ela só pensa em benefício próprio. Então, entendendo que a vida é um dom de Deus, viver a vida com plenitude, tentar olhar para Deus, olhar adiante as nossas dificuldades e dizer: segura na minha mão, eu não posso falhar. Gente, com certeza, quando vocês pedem para Deus quando a gente pede para Deus, eu me incluo, né? Todos nós passamos por sofrimento, mas quando a gente pede para Ele segurar na nossa mão, porque está difícil, chegou a minha prova, meu protetor, eu preciso de ajuda. Que ajuda é essa que você precisa? Ser forte para que você não resvale, para que você não tenha uma queda espiritual. Com certeza a espiritualidade vai estar do seu lado, porque eles também alcançam a luz quando nos ajudam. Com Jesus, como Jesus nos abandonaria? Ele mesmo disse: vinde a mim os aflitos. E aí, Bozano, é a última, tá, gente? Já acabou. Ele tem no livro dele uma experiência quase morte que eu trouxe para vocês. Então, era uma senhora que ela tinha uma doença na casa dela, tinha enfermeiros cuidando dela, e aí, em algum momento, ela fez uma experiência quase morte. E aí, ela descreve, e Bozano deixa isso de uma maneira muito bonita, para a gente sentir quando a gente se liberta. Porque tem uma coisa, tudo que você praticou bastante na sua vida, aqui, o amor, a fé, a esperança, isso se intensifica do lado de lá, quando você vai para lá. E quando você também, e o contrário para a dor, para as coisas ruins. Mas vamos pensar do lado bom, olha que bonito. Foi nesse momento que senti invadida por uma beatitude inefável. E de criatura humana possuidora de saúde, beleza, reputação e honras. Ou seja, ela se viu em espírito após uma experiência quase morte, e ela se viu assim, porque ela conseguiu passar por todas as dores que ela sentia com amor. Todo o amor e todas as alegrias da vida, sem jamais ter conhecido um aborrecimento, uma dor, quer físico, quer moral. Apesar de tudo, não tinha a menor ideia do prazer da felicidade que experimentava. Pela primeira vez, era a perfeita beatitude celeste que eu experimentava nesse mundo, em que tudo era perfeito. Aí ela vem dizer: só possuo uma filha. Pois bem, se nesse instante, se assim tivesse permanecido nesse estado de espírito, nenhuma doença, nenhuma desgraça poderia afligir. Ou seja, se ela tivesse nesse estado de espírito, ainda que acontecesse algo com ela, com a filha, nada poderia afligir. Porque eu sabia que nada poderia acontecer, que não fosse para o nosso bem maior. Olha a confiança em Deus. Eu compreendia
que o universo inteiro era sustentado e guiado por um espírito infinito e por um amor ilimitado de sabedoria infinita. E sentia que o mal não existia, que as tribulações, por que passa toda criatura, era o caminho para a perfeição. Eu acho que aí responde a pergunta do Fábio se ele não estiver dormindo. E aí ele vem dizer, peraí, Vivi, eu já respondo, deixa eu só ler esse último. Sim, não, Homem. posso aguardar. O homem é praticamente um universo em expansão. Olha que bonito. A cada momento que se descobre, desvenda-se, surpreende-se com o seu interior. Erra para acertar e torna errar para fixar o erro. Assim, como cada cor possui suas tonalidades, cada virtude possui as suas expressões. Dependendo do ângulo da visão, pode-se concluir o equívoco que lhe é indispensável ao progresso. Não somos pela fatalidade do mal. E fica claro aí para o Fábio, não somos pela fatalidade do mal, mas sem que houvesse a noite, não haveria dia. Isso quer dizer que até o mal está a serviço de Deus. O mal não cessa de ceder lugar ao bem que o devora. Então, gente, é de profunda reflexão. Esse livro é passo a passo e o capítulo é o Universo em Expansão do irmão José. E ele vem trazer para a gente essa questão do mal. E o que mais deixa marcante aqui é que o mal não cessa de ceder lugar ao bem que o devora. Então, todo mundo cansa uma hora. Vocês vão ler lá na frente livros maravilhosos que o mal cede lugar ao bem muito fácil. A espiritualidade, ela está sempre atuante. Pode falar, Vivi, vamos lá.